Olá pessoal, nesta aula falaremos um pouco sobre captura e processamento de imagens com Raspberry Pi. O assunto abordado será uma introdução sobre processamento de imagens e nós vamos em seguida, na parte prática, fazer alguns programas para captura de imagem com câmeras CSI, captura de imagem com câmeras USB, no caso eu vou utilizar uma webcam, e eu vou fazer uma introdução às funções de processamento de imagens com o OpenCV. Então, na Raspberry Pi, eu tenho duas opções para capturar imagem. Uma delas é utilizar as câmeras que utilizam o protocolo de comunicação CSI. CSI vem de câmera Serial Interface. E vocês devem observar que na Raspberry Pi de vocês existe um conector CSI para justamente vocês conectarem este tipo de câmera. Existem vários modelos de câmera compatível com o Raspberry Pi que utiliza a comunicação CSI. Existe um modelo básico comercializado pela própria Raspberry Pi Foundation. Atualmente, o modelo básico tem resolução de 8 megapixels, então ela captura uma imagem com 3280 por 2468 pixels e ela gera uma imagem colorida, uma imagem RGB. Existem ainda alguns modelos de câmera com uma qualidade superior, ou seja, a resolução da imagem é superior, e também existem câmeras infravermelho que nos permitem capturar imagens à noite, fazer imagens noturnas. Uma outra opção é utilizarmos câmeras USB. Então, uma câmera USB utiliza o cabo USB ou a comunicação USB, que vem de Universal Serial Bus. Existem no mercado uma infinidade de modelos de câmeras industriais e também as famosas webcams que utilizam a porta USB, então nós conseguimos com uma certa facilidade conectar esta câmera na Raspberry Pi e fazer a captura de imagens. Falando um pouco sobre visão computacional, esses termos são considerados sinônimos. Então, eu posso falar em visão computacional, ou eu posso falar processamento de imagens, visão artificial, visão de máquinas e análise de imagens. Tudo tem o mesmo significado, significa a mesma coisa, que é retirada de informações de uma cena, de uma imagem, para fins de automação de processos. Então, nós vamos capturar uma imagem, capturar uma cena, nós vamos processar essa imagem para automatizar algum processo de nosso interesse. E que processo de interesse seriam esses? As aplicações clássicas na engenharia agrícola, na agricultura, são, primeiro, identificação e diferenciação de objetos. Então, eu vou capturar uma cena, capturar uma imagem, eu vou processar essa imagem para eu identificar um objeto de meu interesse e também diferenciar este objeto dos demais. Eu posso classificar um objeto. Essa aplicação é muito utilizada, por exemplo, na análise e inspeção de frutas. Então, eu capturo a imagem de uma fruta e consigo selecionar, classificar uma fruta em estágio de maturação maduro, uma fruta verde, uma fruta
com algum dano, uma fruta sem dano, uma fruta grande, uma fruta pequena. Eu ainda posso caracterizar um objeto, então eu posso extrair características desse objeto, como cor, formato, dimensão, textura e várias outras características. E por último, uma aplicação que vem sendo muito utilizada recentemente com o avanço da robótica é a utilização de imagens para navegação de veículos autônomos. Então, o nosso veículo ele vai se deslocar no ambiente e vai sempre desviar de objeto e vai seguir uma trajetória com base em imagens que ele captura e processa. Um exemplo de utilização de imagens na engenharia agrícola é a aplicação seletiva e localizada de herbicidas. Este é o sistema. Na frente do pulverizador, na frente do trator, eu tenho câmeras que vão capturar imagens do solo. Então, o trator está deslocando neste sentido. Eu capturo a imagem, as imagens, se for mais de uma câmera. Um computador vai processar essa imagem e vai verificar onde tem planta da cultura e onde tem planta daninha. Uma vez que eu sei onde que tem planta daninha, o computador envia uma informação para o controlador da barra de pulverização, que vai abrir os bicos de pulverização apenas quando estiver sobre uma planta daninha. Então, onde tem planta daninha, abre o bico. Onde que não tem planta daninha, não abre o bico. Então, isso que é uma aplicação seletiva, porque eu seleciono apenas aplicar sobre planta daninha, eu não aplico sobre a cultura, e é localizada porque eu aplico apenas sobre o meu objeto-alvo, eu não faço uma aplicação em toda a área, como é utilizado na pulverização convencional. Fazendo uma comparação da visão humana com uma visão de máquina, nós podemos afirmar que a visão humana é sensível apenas ao espectro do visível. Então, nós enxergamos no comprimento de onda do azul-violeta até o vermelho, enquanto que, utilizando uma câmera específica, eu consigo capturar imagens desde o espectro do raio-x até o espectro do infravermelho. A visão humana tem a capacidade de se adaptar a diferentes tarefas e diferentes condições, enquanto que a visão de máquina ela tem um bom desempenho em tarefas específicas e predeterminadas. Então, se um programa de computador foi desenvolvido para classificar maçã, ele só é capaz de classificar maçã, ele não vai conseguir classificar banana, porque é uma outra tarefa e ele não está preparado para isso. Já nós, seres humanos, conseguimos muito bem classificar maçã e automaticamente nós conseguimos classificar banana e qualquer outro objeto. Por último, nós sabemos que a visão humana ela se adapta muito bem à luminosidade, textura em outros ambientes. Então, se nós estamos em um ambiente claro e entramos em um ambiente escuro e vice-versa, vocês já devem ter notado que automaticamente o olho humano se adapta àquela condição. Por outro lado,
esta capacidade de se adaptar à luminosidade e a outras condições do ambiente não é tão desenvolvida na visão de máquina. Então, se nós desenvolvemos um sistema para trabalhar num ambiente com alta luminosidade, se esse sistema operar em um ambiente com uma luminosidade muito reduzida, com certeza ele não terá o mesmo desempenho. Nesta aula, iremos utilizar o OpenCV. O OpenCV é um pacote, é uma biblioteca de código aberto, ela é open source, desenvolvido para visão computacional. Este pacote foi desenvolvido em C++ e ele pode ser utilizado em C++, em programas Python e também em programas com linguagem JavaScript. Para nós instalarmos o OpenCV no Raspberry Pi OS, nós vamos utilizar o seguinte comando: python 3 -m pip install OpenCV contrib -python para nós instalarmos o pacote OpenCV para a linguagem de programação Python. Caso vocês estejam utilizando o Spider no Windows, vocês podem diretamente no console digitar conda install -c conda forge OpenCV e vocês irão instalar o OpenCV no Spider de vocês. Para o computador, imagem é sempre uma matriz. Então, quando o computador capturar e ler esta imagem, ele vai guardar na sua memória uma matriz. E se nós temos uma imagem colorida, esta matriz sempre será tridimensional. Então, essa matriz contém I linhas, representando a altura da imagem, J colunas, representando a largura da imagem, e K camadas. Se eu tenho uma imagem no sistema de cores RGB, eu vou ter 3 camadas: uma camada do vermelho, uma camada do verde e uma camada do azul. E sempre a origem da minha imagem é o canto superior esquerdo. Então, o pixel 00 sempre estará aqui. Se eu tenho uma imagem em escala de cinza ou uma imagem preto e branco, ela não será 3D, na verdade ela será 2D, porque ela terá apenas uma única camada. Porém, ela continua tendo I linhas e J colunas. Eu já falei sobre o sistema de cores RGB, porém, existem outros sistemas de cores que eu posso utilizar no processamento de imagens. Eu posso usar o sistema de cor CMYK, que são as cores ciano, magenta, amarelo e preto. Então, eu fazendo uma combinação dessas 4 cores, eu obtenho qualquer outra cor. Então, são as 4 cores primárias. Da mesma forma, no sistema RGB, eu tenho as 3 cores primárias: o vermelho, o verde e o azul. E combinando essas 3 cores, eu obtenho todas as demais. Eu posso utilizar um sistema de cor HSB, onde eu vou considerar o matiz, a saturação e o brilho da minha imagem. E eu tenho o sistema de cor LAB, que é baseado na percepção humana. Aqui nessa aula vamos ficar apenas com o sistema RGB. Então, no sistema RGB, eu tenho as 3 cores básicas e, combinando elas, eu obtenho todas as demais. Por exemplo, para eu obter a cor branca,
eu utilizo 255 de vermelho, 255 de verde e 255 de azul. Se eu estou falando aqui no número 255, então eu tenho uma imagem colorida RGB de 8 bits. Então, cada pixel da minha imagem em cada uma das 3 camadas terá valor entre 0 e 255. No outro extremo, eu tenho a cor preta. A cor preta significa 0 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. E fazendo a combinação dessas 3 cores, nós temos todas as cores possíveis. Na parte prática desta aula, iremos desenvolver alguns programas básicos utilizando OpenCV para ler uma imagem que está armazenado no nosso sistema operacional. Nós vamos desenvolver um programa para capturar imagem usando uma câmera CSI e também usando uma câmera USB. Nós veremos comando para salvar imagem, para analisar as camadas de uma imagem, para fazer transformação de cor, para cortar uma imagem, para adicionar elementos nessa imagem, adicionar uma linha, um retângulo, um círculo, que é muito comum para identificarmos um objeto. E veremos um exemplo de detecção de objetos usando a técnica da binarização. Vamos agora iniciar a parte prática. Antes de desenvolver o primeiro programa, eu vou verificar se a interface da câmera está habilitada. Para isso, eu venho em menu Iniciar, Preferências, Raspberry Pi Configuration. Vou em Interfaces e verifico se câmera está habilitado. Isto é um pré-requisito para utilizarmos câmeras conectadas na conexão CSI. Ok? Vou abrir o ambiente de desenvolvimento. Vou abrir o meu primeiro programa, que já foi desenvolvido. Inicialmente, vamos estudar o código para ler uma imagem que já foi capturada previamente. Observem que eu criei um diretório aula 10 para os arquivos dessa aula de hoje. Eu já desenvolvi todos os programas que eu vou utilizar e observe que existe aqui um arquivo de imagem, um arquivo de foto. Vou abrir com o Image Viewer. Observe que eu tenho uma imagem da bandeira do Brasil. O nome deste arquivo é bandeira, a extensão é PNG e esta imagem tem 640 pixels de largura e 448 pixels de altura. E observem que é uma imagem colorida. Então, provavelmente, quando nós lermos esta imagem, nós vamos gerar uma matriz com 640 colunas, 448 linhas, porque eu tenho uma altura de 448 pixels, e terá 3 camadas de profundidade, uma camada do vermelho, uma camada do verde e uma camada do azul. Vou fechar. Vamos ao programa. Na segunda linha de comando, eu estou importando o pacote OpenCV. Na verdade, o nome dele é CV2. Então, import CV2 as. Eu vou dar um apelido de CV para ele.
Como eu já comentei na parte teórica, este pacote não é nativo no Raspberry Pi OS, então vocês precisam instalá-lo antes de desenvolver o seu primeiro programa. Vou comentar todo o código utilizando aspas triplas, na verdade, 3 aspas simples. Vou executar o meu código. Eu solicitei a impressão da versão do OpenCV que está instalado na minha Raspberry Pi. No caso, eu estou utilizando o OpenCV 4.5.3. Essa é a versão que eu irei utilizar. Para nós lermos uma imagem que está salva no armazenamento da Raspberry Pi, eu uso a função inRead do OpenCV. E a sintaxe é cv.inRead e o nome da minha imagem. O nome da minha imagem é bandeira.png, porque eu quero ler esta imagem da bandeira. Eu vou guardar a leitura dessa imagem na variável imagem. Vou executar. Ok. Sem nenhum erro, eu vou digitar aqui imagem. Conforme esperado, geramos uma matriz. Então, esta é a matriz que representa esta imagem. Vamos verificar o formato dessa matriz. Imagem.shape. Conforme esperado, essa matriz tem 448 linhas, 640 colunas e 3 camadas de profundidade, que são o R, o G e o B. E observem que tem como elemento da matriz esses números. Esses números são as intensidades do pixel em cada camada. Provavelmente essa imagem é uma imagem 8 bits, então você vai observar aqui números entre 0 e 255 em cada uma das 3 camadas. O OpenCV tem uma função para mostrar a imagem. Para mostrar a imagem, eu uso o comando inShow. A sintaxe é dar um nome para a janela que eu vou abrir e informar qual matriz eu quero e informar qual matriz eu quero mostrar. E eu preciso sempre usar este recurso. Eu preciso esperar eu pressionar qualquer tecla para fechar a minha janela, senão o programa ele fica em loop infinito e acaba travando. Então sempre vocês precisam usar o comando inShow e em seguida usar este comando para esperar eu pressionar uma tecla para fechar a minha janela. Vou executar. Aqui está. Abriu uma janela com o nome bandeira e está mostrando a imagem que eu acabei de ler. Para fechar a imagem sem travar o código, eu vou sempre fechar a imagem e depois fechar o meu console. Se eu tenho uma matriz da minha imagem, eu posso salvar esta matriz na forma de foto. Então, seria a função para eu salvar uma imagem que eu capturei com a minha câmera, por exemplo. Para isso, eu uso o comando, a função inWrite. Então, a sintaxe é cv.inWrite. Eu informo o nome do arquivo da minha imagem, eu informo
qual a matriz de imagem eu quero salvar. No caso, eu vou salvar a imagem da bandeira com o nome saída.jpg. Vou executar. Abriu a imagem. Vou fechar a imagem. Finalizou a leitura do código. Observem que gerou um arquivo saída.jpg. Novamente, é a imagem da bandeira e esse arquivo foi gerado pelo OpenCV. Vou comentar a parte do código para mostrar a imagem e para escrever um arquivo. Vamos obter agora, por meio de comando, o tamanho dessa imagem, as informações dessa imagem. Nós já vimos que a função, o comando, para obter a dimensão e forma de uma matriz é usando o atributo shape. Então, image.shape obtém o tamanho dessa matriz. Eu vou guardar isso na variável tamanho. Eu vou imprimir tamanho da imagem. Eu sei que a altura da minha imagem é o número de linhas, e isso está na posição 0 do meu image.shape. Vocês vão observar que isto é uma tupla e a posição 0 dessa tupla é o número de linhas, altura. O segundo elemento é o número de colunas, que significa a largura. E o elemento 2, que é o terceiro elemento, é o número de camadas. Para confirmar, eu vou imprimir tamanho e o tipo de tamanho. Aqui eu estou fazendo imagem.shape0, mas como eu tenho uma variável tamanho, eu poderia usar diretamente esta variável, porque esta variável ela é uma tupla, porque ela está recebendo imagem.shape. Vamos executar. Ok. Esta tupla tamanho, ela tem 3 elementos. O primeiro elemento é a altura em pixels, o segundo elemento é a largura em pixels, o terceiro elemento é o número de camadas. Eu comentei na aula teórica que iríamos usar o sistema de cores RGB, ou seja, no sistema de cores RGB, a imagem tem 3 camadas. Por padrão da própria sigla, primeiro nós temos a camada do vermelho, que é a camada 0, a camada do meio é a camada do verde, e a última camada, a camada na posição 2, é o azul. Porém, o OpenCV não trabalha com a ordem RGB. Na verdade, ele trabalha com a ordem BGR. Então, a camada 0 vai ser a camada do azul, a camada 1 vai ser a camada do verde e a camada 2 vai ser a camada do vermelho. Vamos agora ver o comando para ler o valor de um pixel que está na linha I e coluna J. Na aula teórica, eu comentei que imagem é uma matriz. Então, para obtermos o valor de pixel de uma imagem, nós usamos aquela mesma sintaxe para obter um valor de um elemento em uma matriz. A minha matriz se chama imagem. Então, se eu quero
o valor do pixel na linha I, coluna J, eu faço I, vírgula, J. Eu sei que minha imagem é tridimensional e ela tem 3 camadas. Então, eu vou obter o valor de pixel na linha I, coluna J, nas 3 camadas. Como eu tenho 3 camadas, eu vou guardar isto em uma tupla. O primeiro elemento dessa tupla será a intensidade de pixel no azul, a segunda no verde, a terceira no vermelho. E eu vou imprimir o seguinte: o pixel na posição IJ tem as seguintes cores: vermelho, verde e azul. Vou executar. OK. Então, o pixel na posição 200, coluna 300, tem intensidade no vermelho 8, intensidade no verde 35 e intensidade no azul 116. Observe que a intensidade do azul ela é maior, então muito provavelmente esse pixel está naquela região do círculo azul da bandeira do Brasil. Vamos testar agora 00. 00 será o canto superior esquerdo da minha bandeira, e eu sei que o canto superior esquerdo ele é verde. Então, muito provavelmente, a intensidade no verde será maior. Exatamente isto. O pixel central da minha bandeira provavelmente está no pixel 224, coluna 320. Vou mostrar novamente a imagem da bandeira. O pixel central da bandeira está nesta região, e essa região ela é azul. Conforme vocês verificam, a intensidade do azul ela é maior, confirmando esta informação. Uma outra opção para mostrar a imagem é usar a função, o recurso do Matplotlib. Vou comentar esta parte do código. Então, eu vou importar o Matplotlib e a função do Matplotlib para mostrar uma imagem é o inShow. Então, plt.show e o nome da minha matriz. Vou mostrar. Inicialmente, vamos executar o código até esta linha. Executou o código. Esta é a minha imagem sendo apresentada pelo Matplotlib. Observem que a cor da bandeira do Brasil ela está estranha. O que ocorre é o seguinte: o Matplotlib ele entende uma imagem na ordem RGB. Porém, como eu li esta imagem usando o OpenCV, esta imagem não é RGB, ela é BGR. Por isso que as cores estão estranhas, elas estão trocadas. Existe um recurso para resolver esse problema, e o recurso é converter a ordem das camadas. Usando uma própria função do OpenCV, eu converto de BGR para RGB. Então, esta é a função para converter uma imagem BGR para uma imagem RGB. Eu vou salvar essa nova imagem como in_RGB. Vou mostrar esta imagem. Vou executar. Agora sim.
eu tenho uma imagem RGB, o Matplotlib está mostrando essa imagem na forma correta. Vamos agora fazer o inverso. Vamos mostrar uma imagem RGB usando o recurso InShow do OpenCV. Vou executar esta imagem da bandeira sendo mostrada pelo Matplotlib. Esta é a imagem da bandeira sendo mostrada pelo OpenCV. A imagem agora está em RGB. Como o InShow trabalha em BGR, a cor da bandeira novamente está invertida. Então, estes são os comandos básicos para manipular imagens com Python usando o OpenCV e também usando recursos de manipulação de matrizes, porque imagem é uma matriz. Como agora já sabemos manipular imagens no OpenCV, vamos capturar as nossas próprias imagens usando a câmera CSI e em seguida vamos utilizar uma câmera USB, uma webcam. Nesta aula eu vou mostrar algumas formas de capturar imagem aqui usando Python. Então existem mais de uma forma possível. Se eu estou utilizando uma câmera CSI, eu tenho duas formas. A primeira forma é usando o pacote PyCamera e a segunda forma é utilizando o próprio OpenCV. Então, para a câmera CSI, eu tenho duas formas. Agora, se eu estou trabalhando com uma câmera USB, eu só tenho uma forma, que é usando o OpenCV. Este pacote PyCamera, ele é nativo do Raspberry Pi OS, então vocês não precisam instalá-lo. Porém, este pacote só funciona com câmera CSI. Ele é nativo, porém, se por algum motivo vocês precisarem instalá-lo, Python 3-m pip install PyCamera. Vamos mostrar a função deste código. Então, do pacote PyCamera, eu vou importar uma classe PyCamera. Do pacote Time, eu vou importar a função sleep. E eu vou importar o OpenCV apenas para mostrar a imagem. Eu vou definir um arquivo com o nome foto.png. Esse file, até aqui, ele é um string, ele ainda não é uma foto, então file é apenas uma string, e essa string será o nome da foto, o nome da imagem que eu irei capturar. Primeiro, eu preciso criar um objeto para a minha câmera. Eu já falei que esse PyCamera é uma classe. Então, eu vou construir um objeto câmera usando esta classe PyCamera. Eu vou definir a resolução da imagem que eu vou capturar. Então, camera.resolution 800,600. Então, eu vou capturar uma imagem com 800 colunas por 600 linhas. Então, 800 pixels de largura vezes 600 pixels de altura. Eu vou aguardar 2 segundos para que a câmera se inicie corretamente. Eu vou iniciar um preview, então eu vou iniciar a minha câmera usando start_preview. Eu vou aguardar 2 segundos para estabilizar a iluminação. Vou capturar uma imagem. Então, para capturar, eu uso câmera.capture e eu falo o nome do arquivo onde que eu quero salvar essa imagem. Então, eu vou salvar essa imagem no arquivo foto.png.
Depois, eu vou usar o OpenCV para ler esta imagem que eu capturei. Vou modificar a ordem. Depois que eu capturei a imagem, eu posso parar a minha câmera. Vou escrever aqui, imagem capturada. Vou escrever imagem capturada. Como eu já falei, a minha imagem é foto.png, então eu vou ler esta imagem, essa foto, com o WinRAR do OpenCV e vou mostrar. Por fim, eu vou destruir a janela que eu abri do OpenCV, vou imprimir fim e vou sair do meu interpretador. Vou executar. Está funcionando. Eu capturei a imagem. Observem que gerou um arquivo foto.png. Eu vou abrir. Esta imagem eu capturei agora. E eu estou mostrando com o InShow do OpenCV. Vou fechar a imagem. Vou finalizar o código. Vou modificar o nome do arquivo, foto2. Vou capturar uma nova imagem. Nova imagem capturada. Vou fechar. Vou finalizar o código. Gerou um arquivo foto2.png. Ele não existia anteriormente, então esta imagem foi capturada agora. Aqui está a imagem exatamente. E como previsto, ela tem 800 pixels de largura por 600 pixels de altura. Vamos agora estudar este segundo programa que eu desenvolvi. Neste programa, eu vou ainda utilizar a minha câmera CSI. Eu também vou utilizar o pacote PyCamera. A diferença é que neste programa eu vou utilizar um botão que está conectado na minha Raspberry Pi para definir o momento em que eu vou capturar a imagem. Vamos estudar o código. Se eu estou com um botão conectado na minha Raspberry Pi, eu vou usar o pacote RPI-GPIO para ler o estado deste botão, assim como nós já fizemos lá na aula 8. Eu vou importar o pacote PyCamera, na verdade eu vou importar a classe PyCamera desse pacote PyCamera, eu vou importar o pacote tempo e vou importar o pacote OpenCV. Este comando é para não mostrar os atenções, os warnings do GPIO. Eu tenho aqui uma função capture, vou pular esta função por enquanto. Eu estou definindo uma função captura. Veremos essa função já já. Eu vou utilizar o sistema de numeração board da minha placa para me referir aos pinos físicos. O botão que eu vou utilizar para definir o momento de capturar uma imagem está no pino físico 5. Então eu vou definir
Então eu vou definir uma variável botão com o número 5. O esquema de ligação que eu estou utilizando é o pull-up. Então eu tenho o botão no pino 5 e no GND da minha Raspberry Pi. Eu vou utilizar evento para verificar quando esse botão foi apertado, foi pressionado. Então, de pio.add_event_detect, eu vou detectar o evento no botão 1. Eu vou detectar o evento quando esse botão for apertado. E quando esse botão for apertado, eu vou imediatamente chamar a função captura. Então, por isso eu estou aqui definindo a função captura. Configurei o evento para o meu botão. Eu preciso configurar a minha câmera da mesma forma que eu fiz no exercício anterior. Vou criar um objeto câmera, vou trabalhar com resolução 800 por 600, vou iniciar a minha câmera. Aqui eu vou definir um loop infinito. Eu vou executar este loop infinitamente e quando eu pressionar Ctrl C no teclado, eu vou parar a minha câmera, vou destruir as janelas, vou imprimir fim e vou sair. Então, observem que o meu loop ele não faz nada. Na verdade, é um loop que não vai ficar fazendo nada, porém, observem que eu tenho um evento sendo executado. Sempre que eu apertar o botão, eu vou chamar a função captura. Então, todo o meu código, na verdade, está dentro dessa função captura. Vamos lá. Como essa função captura ela está sendo chamada no recurso de detecção de eventos, obrigatoriamente eu preciso definir esta variável pino para mim saber, para que a função me informe qual pino foi usado naquele evento. Então, eu preciso definir uma variável pino, ou na verdade eu preciso definir um argumento que essa função vai receber. Este argumento eu chamei de pino. E eu vou imprimir botão pressionado e qual pino foi utilizado neste botão. Time.time vai me fornecer o tempo atual do sistema operacional. Eu vou guardar esse tempo atual do sistema operacional na variável now. E eu vou utilizar esta variável now para definir, para gerar um nome de arquivo. Eu vou inicialmente definir esta variável now como um inteiro. Depois que ela virou um inteiro, eu vou transformá-la em um string e vou adicionar a extensão da minha imagem. Eu vou usar a extensão JPG. Então, quando eu apertar o botão, eu vou chamar essa função, vou definir o nome do arquivo e vou capturar a minha imagem, usando câmera.capture e o nome da imagem que será salva. Até aqui eu capturei a minha imagem. Vou comentar o restante da minha função e vou executar. O código está sendo executado e ele está aguardando eu apertar o botão. Vou apertar o botão.
Apertei novamente. Apertei. Apertei. Como não existe um delay no meu programa, observem que eu apertei o botão apenas uma vez, porém ele considerou que eu apertei 2 vezes. Então, eu precisaria definir um sistema de segurança para que isto não ocorresse, para que eu não capture 2 imagens em vez de uma. Eu capturei a imagem, porém eu não estou mostrando a imagem. Eu apenas estou salvando a imagem na memória da minha Raspberry Pi. Aqui estão as 6 imagens que eu gerei. Vou abrir a primeira. Aqui está. Esta imagem eu capturei quando eu apertei o botão pela primeira vez. Como vocês observam, até esta parte da função está funcionando. Vou retirar o comentário do restante dos comandos que estão dentro dessa função. Vou explicar o que eu pretendo fazer e em seguida vamos testar. Capturei a imagem, ela está sendo salva na memória da Raspberry Pi. Eu vou agora mostrar essa imagem usando o InRead do OpenCV. O nome do arquivo da última imagem que foi salva é file, então eu vou ler essa última imagem, vou mostrar em uma janela com o nome imagem. Vou esperar que o usuário pressione qualquer tecla. Em seguida, eu vou converter esta imagem colorida, nessa imagem RGB, em uma imagem em escala de cinza. Para eu converter uma imagem colorida em uma imagem em escala de cinza, eu uso a função ConvertColor do OpenCV e eu vou converter de BGR para Gray, para cinza. Lembrem que esta minha imagem ela é Lembrem que essa minha imagem ela é BGR, então eu vou usar BGR para Gray e vou mostrar esta imagem em escala de cinza. Vamos aqui imprimir o formato desta matriz para verificar se uma imagem em escala de cinza tem uma camada ou mais camadas. Em seguida, eu vou modificar esta imagem em escala de cinza para uma escala de cinza invertido, ou seja, eu vou fazer uma troca. Numa escala de cinza, eu tenho cores variando de preto a branco. Então, o que é preto vira branco, o que é branco vira preto. E isso ocorre para os demais pixels. Então, por exemplo, um pixel que tem valor inicial 10, ou seja, seria um pixel quase preto, ele vai se transformar em um pixel 255 menos 10, 245, ou seja, ele vai se transformar em um pixel quase branco. Por exemplo, um pixel 230, que é uma intensidade de cor próxima do branco, ele vai se transformar em 255 menos 230, ele vai se transformar em um pixel 25, ou seja, um pixel quase preto. Eu estou fazendo a conta utilizando o 255 porque eu estou trabalhando com imagem 8 bits. Então, para eu inverter uma escala de cor, eu uso
bitwise not. Então, eu vou negar aquele valor de intensidade de pixel. Esta função ela é do próprio OpenCV. Eu vou mostrar esta escala de cor invertida. Eu vou mostrar esta imagem em cinza invertido. Vou em seguida cortar a minha imagem, então eu vou retirar a parte de uma imagem. Para isso, eu vou usar recursos que a própria matriz me fornece. Eu vou definir uma variável y e uma variável x. Estas duas variáveis vai definir onde vai iniciar a minha nova imagem. Então, seria a origem da minha nova imagem em relação a essa imagem original. E essa minha nova imagem terá 400 pixels de altura e 400 pixels de largura. Eu vou criar uma variável corte que vai receber a minha variável imagem. Então, eu estou cortando a minha imagem colorida, a minha imagem BGR. E esta é a sintaxe para eu definir a nova região da minha imagem. Então, a minha imagem cortada vai ser uma fração da minha imagem original, e essa fração é de y100 até y mais h, então vai ser de 100 até 500 na minha linha, e na minha coluna vai ser de 200 até 600. Vou mostrar esta imagem cortada. Por último, eu vou mostrar o comando para adicionar elementos na minha imagem. O que são elementos? São linhas, são retângulos e também tem a opção de colocar círculos na minha imagem. São geometrias de uma forma geral. Eu vou definir as cores vermelho, verde e azul no BGR. Então, o vermelho é 0, 0, 255. O verde é 0, 255, 0. E o azul, 255, 0, 0. Vamos ver linhas e retângulos como elemento. Eu defino a imagem onde eu quero mostrar esta linha. Eu defino o ponto inicial da linha e o ponto final da linha, sempre na ordem: primeiro a linha, depois a coluna. E eu falo qual a cor da minha linha. Vou definir uma segunda linha começando em 200, 200 até 400 e 400. Esta linha também será vermelha, porém aqui eu defino a largura, ela terá 5 pixels de largura. Vou definir um retângulo, também este retângulo será desenhado na minha imagem. Eu defino o ponto inicial do meu retângulo, ou seja, seria o ponto do retângulo no canto superior esquerdo. E eu defino a outra extremidade do meu retângulo, que é o ponto inferior no lado direito. Então, será um retângulo que inicia em 50, 20, finaliza em 150, 150. Observem que todas essas coordenadas são em pixels e eu defini-las em função da minha imagem. Eu sei que a minha imagem tem 800 colunas e 600 linhas. Então, eu defini esses valores com base no meu tamanho da imagem para que esses elementos não fiquem fora da imagem. Este meu retângulo será azul e a espessura da linha será 10. Vou definir um segundo retângulo verde. Ele vai começar em 400, 400, terminar em 600, 600.
Quando eu falo espessura -1, significa que ele é preenchido. Então, eu vou ter um retângulo verde totalmente preenchido. Ou seja, ele vai sobrepor a minha imagem, ele vai apagar a minha imagem. Eu mostrando novamente a matriz imagem, agora essa matriz imagem tem esses elementos que eu adicionei. Antes de executar o código, eu vou apagar aquelas imagens que eu capturei. Para isso, eu vou usar terminal de comando. Eu vou navegar até o diretório ls. Eu mostro os arquivos desse subdiretório. Aqui estão as imagens que eu capturei. Vou usar sudo rm-r, é um comando para apagar um arquivo. Eu colocando 16.33.608 eu vou apagar todos os arquivos que começam com este nome. ls, os arquivos não existem mais. Também vou apagar todos os arquivos que começam com foto. Sudo rm-r. Apaguei foto e foto underline 2. Vou apagar o arquivo saída. rm-r saída. Ok, agora eu só tenho o arquivo bandeira. Vou executar o código. A câmera está habilitada e o código está esperando eu apertar o botão. Pressionei o botão, capturou uma imagem. Então, nós estamos nesta parte do código, onde ele está mostrando a imagem. Como eu tenho este comando para esperar uma tecla, é como se o meu programa estivesse congelado nesta linha. Eu preciso apertar qualquer tecla para ele sair dessa linha e vir para essa linha e chegar aqui nessa linha, onde eu vou gerar a minha imagem em escala de cinza. Então, eu preciso apertar qualquer tecla do meu teclado. Apertei uma tecla qualquer. Está agora congelado nesta parte do código. Então, eu estou mostrando a minha imagem, porém agora em escala de cinza. Observem que ela não é colorida mais. Vou aqui no prompt de comando. Quando eu imprimir cinza.shape, me resultou isso. 600 por 800, ou seja, minha imagem tem 600 linhas e 800 colunas. Observem que não tem o terceiro elemento, então uma imagem em escala de cinza, ela não é 3D, na verdade ela é 2D, porque ela só tem uma camada. Como ela só tem uma camada, nós vamos ter em cada posição IJ um único pixel e o valor desse pixel irá variar de 0 até 255. Por exemplo, este pixel preto ele terá um valor muito próximo de 0. Já a parede branca terá um valor de pixel muito próximo de 255. E a escala de cinza é qualquer valor entre o 0 e 255. Vou apertar uma tecla novamente. Estou mostrando agora o cinza invertido. Então, onde que era branco
virou preto. Onde que era preto, observem que virou a cor branca. Então, este é o cinza invertido. O código está congelado nesta linha. Vou agora cortar e mostrar a minha imagem cortada. Vou apertar uma tecla. Cortei a minha imagem. Então, da minha imagem original, eu cortei de 100, 200 até 500, 600. Então, eu retirei uma parte da minha imagem. Agora eu vou voltar na minha imagem original e gerar e colocar alguns elementos. Vou apertar uma outra tecla. Aqui está. Voltei na minha imagem original. Esta primeira linha, essa linha 1, é essa linha aqui. Ela começa em 0, 0, vem até 100, 100 e ela é vermelha. A segunda linha está aqui. Ela começa em 200, 200, vem até 400, 400. Aqui está o retângulo azul. Ele começa em 50, 20, termina em 150, 150. E por último, o retângulo verde preenchido. Na verdade, é um quadrado, porque ele tem largura e altura na mesma dimensão. Ele começa em 400, 400 e finaliza em 600, 600. Como vocês podem observar, e provando aquilo que eu comentei na aula teórica, sempre a origem da minha imagem é aqui no canto superior esquerdo. Então, quando eu solicitei que minha linha começasse em 0, 0, ela começou aqui, porque aqui é a origem. Então, este é o nosso segundo código. Eu utilizei a minha câmera CSI e defini o momento de captura da imagem utilizando um botão conectado na minha Raspberry Pi. Veremos agora este outro exemplo. Neste exemplo, eu vou continuar usando a minha câmera CSI. Porém, agora eu vou utilizar o próprio OpenCV, ou o próprio comando, ou o próprio recurso do OpenCV para capturar a minha imagem. Vamos estudar o código. Eu estou importando o pacote OpenCV. Então, import cv2 as cv. Eu vou importar o pacote time. Para eu capturar uma imagem ou uma sequência de imagens usando o OpenCV, eu uso o recurso videocapture. Então, cv.videocapture. Eu defino aqui um argumento que está relacionado com o número de câmeras que eu tenho conectado no meu computador. Então, se eu estou apenas com a câmera CSI no meu Raspberry Pi, esta câmera é a primeira câmera, então ela é o número 0. Se eu conecto a minha câmera CSI e também conecto a minha câmera USB na Raspberry Pi, eu testei e verifiquei que a CSI é a 0 e a minha USB é a número 1. Por outro lado, se eu desconecto a minha CSI e conecto a minha câmera USB, ela volta a ser 0. Utilizando este código, inclusive, vocês conseguem capturar imagens usando o sistema operacional Windows. Então, da mesma forma que eu estou aqui na minha Raspberry Pi utilizando uma câmera CSI e em seguida utilizando uma câmera USB,
Se vocês executarem este mesmo código em um notebook, você vai capturar imagens usando a webcam integrada do notebook de vocês, porque muito provavelmente a webcam integrada também será a câmera na posição 0. Se você tem uma webcam externa, uma webcam USB e a webcam integrada do notebook, a webcam integrada é o número 0 e a webcam externa é o número 1. Então, vou usar a minha câmera CSI, ela é número 0. Aqui eu vou imprimir uma mensagem de erro. Então, se eu não detectar uma câmera na posição 0 e eu não conseguir abrir a câmera, ou seja, se eu não conseguir iniciar a câmera, eu vou imprimir não foi possível abrir a câmera. Vou comentar todo o código até aqui e vou executar. Antes de executar, eu vou deletar esta imagem que eu capturei no exercício anterior. Vou mover para a lixeira. Ok? Vou executar. Eu estou com a minha câmera CSI conectada na minha Raspberry Pi, porém, vou executar o código e está aparecendo que não foi possível abrir a câmera. Isto está acontecendo porque provavelmente eu não finalizei o programa anterior da forma correta. Então é como se a câmera ainda estivesse sendo usada pelo programa anterior. Eu vou reiniciar a minha Raspberry Pi e voltar. Reiniciei a minha Raspberry Pi, vou executar novamente. Nenhum erro, então agora sim a minha câmera pode ser aberta pelo meu novo programa. Vou descomentar e estudar o restante do código. Inicialmente eu vou definir algumas configurações para a minha câmera. Vou definir a largura da minha imagem, então eu faço cam, me referindo ao objeto câmera que eu defini, ponto 7. Na posição 3, eu defino a largura. Cam.7, na posição 4, eu defino a altura. Vou criar uma variável FPS. Esse FPS é frames por segundo, ou seja, quantos frames por segundo eu vou capturar com a minha câmera. Observem que esse recurso que eu estou usando, ele é Video Capture. Então, na verdade, nós vamos estar continuamente capturando frames da imagem. Ou seja, nós iremos continuamente capturar frames. E vocês sabem que um vídeo é um conjunto de frames. Então, nós vamos tratar frame a frame se nós capturarmos um vídeo, por exemplo. Então, como eu quero imagens isoladas, eu vou utilizar um FPS, ou uma taxa de amostragem muito baixa. O mínimo que eu consigo com a câmera que eu estou usando é 5 e no máximo é 30, ou seja, eu consigo capturar no máximo 30 imagens em um único segundo. Vou configurar então o FPS. Para configurar FPS CAM7 na posição 5 e eu informo o FPS. Para eu verificar qual FPS realmente está configurado na minha câmera, cam.get na posição 5, eu obtenho o FPS configurado. Tenho aqui uma estrutura de condição while. Tenho uma variável k igual a 0, uma variável i igual a 0. Estou definindo aqui aquela mesma variável now
para obter o tempo atual do sistema. Eu vou utilizar esta variável k para verificar se a tecla ESC do meu teclado foi pressionada. Então, este é o comando para verificar se a tecla ESC foi apertada. Então, nesse código, se eu apertar a tecla ESC, eu vou sair desse loop. Saindo do loop, eu vou parar a minha câmera, vou destruir alguma janela OpenCV, vou imprimir fim e vou sair do meu interpretador. Então, dentro deste loop, continuamente eu vou capturar imagens da minha câmera. Então, eu vou usar o comando cam.read. Como eu defini um FPS de 5, eu consigo, então, ler 5 imagens por segundo utilizando esse código. Se eu definir um FPS de 30, eu conseguiria ler e capturar 30 imagens por segundo. Este comando read me retorna uma primeira variável que é o sucesso na captura. Eu vou ignorá-la. Para ignorar, eu utilizo uma variável com nome qualquer. No caso, eu tenho uma variável com o nome underline, vírgula, e uma segunda variável que eu chamei de frame. Então, a matriz da imagem será esta variável frame. Eu vou mostrar este frame, essa variável frame, utilizando o OpenCV. Então, cv.enshow, eu vou criar uma janela com o nome câmera e vou mostrar a minha matriz frame. Esta parte do código estará sendo executada continuamente. Porém, eu fiz aqui uma estrutura para salvar uma imagem a cada X segundos. Eu falo X segundos porque isto pode ser configurado pelo usuário. Como que eu fiz isso? Eu fiz usando uma estrutura de condição if. Eu estou comparando o tempo atual do sistema operacional com esta variável now. Então, se time.time menos now for maior que 15, significa que esta estrutura de condição só vai ser verdadeira a cada 15 segundos. Se ela é verdadeira, eu preciso atualizar esta variável now para que ela funcione novamente a cada 15 segundos. Vou definir aqui uma variável nome. Ela vai ser string da variável i mais jpg. Então, esta é uma composição que eu fiz para definir o nome da minha imagem. E vou salvar a minha imagem usando inWrite o nome da minha imagem e qual matriz eu estou salvando. No caso, eu estou salvando a matriz frame, que foi a última captura feita pela imagem. Eu vou atualizar esta variável i para incrementar o nome da minha imagem. Eu vou imprimir salvo e o nome da minha imagem. Então, este é um comando, este é um programa para salvar imagem a cada 15 segundos. Vou executar o código. Observem que continuamente ele está capturando imagem. É como se eu estivesse fazendo uma live. E a cada 15 segundos ele vai salvar uma imagem. Salvou a primeira.
Salvou a segunda. Salvou a terceira. Para eu finalizar, eu preciso apertar a tecla ESC. Apareceu fim e está solicitando para eu encerrar o programa. Ok? O programa está funcionando. Vamos verificar se realmente salvou 3 imagens. Desktop, aula 10. Aqui estão as 3 imagens. Imagem 0, imagem 1, imagem 2. A resolução da imagem 800 por 600. Então, esta é a forma de capturar imagem utilizando o OpenCV. Vou apagar essas imagens. Vamos agora estudar este outro código. Nesse código, eu vou continuar usando a função videocapture, então eu vou usar o próprio OpenCV para capturar a minha imagem. Eu vou continuar usando a minha câmera CSI. Neste exemplo, eu vou capturar uma imagem sempre que eu apertar o botão. Então, é uma fusão do código anterior com aquele código que eu tinha feito para usar o botão. Estou importando a RPI de PIO, estou importando o pacote CV2, estou importando o OpenCV. Estou definindo para não mostrar os warnings do GPIO. Aqui está a minha função captura. Vou usar a pinagem board. O meu botão está no pino 5. Vou usar pull-up e quando eu apertar o botão, eu vou chamar a minha função captura. Vou usar a função videocapture. Vou usar a minha câmera CSI, então posição 0. Vou definir um objeto câmera. Se eu não conseguir abrir a câmera, eu vou mostrar, não foi possível abrir a câmera. Vou usar aquela mesma configuração, 800 por 600 fps de 5 frames por segundo. A mesma estrutura de condição while. Então, enquanto eu não apertar a tecla ESC, eu vou continuamente capturar frames. Então, eu vou capturar o frame e guardar na matriz frame. E vou continuamente mostrar este frame. Quando eu apertar tecla ESC, eu vou parar a câmera, destruir a janela, imprimir fim e sair. Quando eu apertar o botão, então significa que eu criei um evento. Quando eu crio esse evento, quando eu pressiono o botão, eu vou chamar a função captura. E o que eu vou fazer quando eu chamar esta função captura é definir uma variável now. Eu vou criar o nome de um arquivo com base no tempo atual do sistema e vou escrever esta matriz em uma variável. Então, eu vou salvar a minha imagem. Resumindo, eu continuamente vou capturar a imagem. Quando eu apertar o botão, eu vou salvar aquele frame atual. Observem que no diretório aula 10 só existe a imagem da bandeira. Vou executar o código. Está capturando continuamente a imagem e mostrando
quando eu apertar o botão, vai salvar o frame atual como uma imagem. Apertei. Apertei novamente. Apertei. Apertei. Vou apertar ESC. Observem que gerou 4 imagens. Esta é uma primeira imagem. Observe que houve uma distorção nas cores. Segunda, terceira e quarta imagem. Vou apagar. Vamos continuar utilizando este mesmo código, porém agora eu conectei a minha webcam USB na porta USB da minha Raspberry Pi. Aqui eu troquei de Video Capture 0 para Video Capture 1, então agora eu vou utilizar a minha webcam. O código é o mesmo. Eu vou continuamente obter cenas, obter frames. Quando eu apertar o botão, eu vou usar este frame atual para salvá-lo como imagem. Vou executar o código. Esta é a imagem que está sendo mostrada pela minha Raspberry Pi. São alguns componentes eletrônicos. Aqui está a minha mão. Vou apertar o botão. Capturei uma imagem, 2 imagens, 3 imagens, 4 imagens. Vou trocar os objetos de local, porque em seguida nós vamos fazer um programa para tentar identificar estes objetos, ou pelo menos saber onde eles estão. Estou trocando os objetos de local, capturar uma nova imagem, fazer mais uma troca, capturar uma capturei uma nova imagem. Vou sair do meu programa. Ok. Aqui está uma imagem, 2, outra, e a bandeira. Voltando. Ok. Para finalizar esta aula prática, vamos fazer um programa para detectar objetos utilizando a técnica da binarização. Aqui estão as imagens que eu capturei no exemplo anterior. O que eu vou fazer é um programa para identificar onde estão estes objetos. Vamos estudar o código. Para este exemplo, só vou
precisar do pacote OpenCV. Eu criei aqui uma lista de nomes de arquivo. E esta lista de nomes de arquivos é exatamente estas 7 imagens que eu capturei. Aqui estão os nomes com as suas extensões. Eu vou fazer um loop for percorrendo esta lista. Então, for nome in nomes. Para cada uma dessas imagens, eu vou executar este código aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar a minha imagem usando o InShow, nós já vimos isso. Eu vou converter essa imagem em escala de cinza, nós já vimos isso. Eu vou gerar uma escala de cinza invertida, nós já vimos isso. Eu vou desenhar um retângulo em uma região da imagem, nós já vimos isto. Esse retângulo vai começar em 0,100 até 700, 600. Será um retângulo com uma linha preta espessura 10. Eu vou mostrar esse retângulo na imagem colorida. Eu vou cortar a minha imagem cinza, porque eu quero usar a imagem cinza para detectar objetos. Então eu vou cortar essa imagem cinza para obter apenas a minha região de interesse. Porque sempre eu vou cortar a minha imagem para remover as bordas que normalmente tem algum objeto, alguma poluição que não é de interesse, e além disso eu reduzo o esforço computacional, porque a matriz que eu vou trabalhar ela é menor. Para definir a região de corte, y vai valer 100, x 0. A altura da minha nova imagem será 500 e a largura da minha nova imagem será 700. Lembrando que a imagem original tem 800 por 600. Esse corte será exatamente feito na região que está demarcada pelo retângulo. Eu vou, como já havia falado, fazer a detecção de objetos pela técnica da binarização. Utilizando essa técnica da binarização, eu vou diferenciar o que é objeto e o que é fundo da minha imagem. Vocês vão entender melhor quando o código estiver rodando. Para utilizar essa técnica da binarização, eu preciso definir o meu limiar, ou seja, eu preciso definir qual que vai ser o valor para que acima desse valor eu transforme em branco e o valor para que abaixo dele eu transforme em preto. Então isso é o meu limiar. Eu posso definir este limiar manualmente, ou seja, eu faço alguns testes e manualmente eu verifico qual é o valor que me permite separar fundo do meu objeto de interesse. Porém, usando o método de Otsu, eu defino esse limiar de forma automatizada. Para eu utilizar essa técnica do Otsu para definir o meu limiar, eu vou usar um outro pacote de processamento de imagens, que é o MAROTAS ou MAOTAS. Ele não estará instalado. Para isso, eu vou usar Python 3 -m pip install MAROTAS. Eu vou importar esse pacote. Neste pacote MAROTAS existe thresholding, que é o limiar. Eu vou usar o método Otsu e eu vou analisar
qual é o limiar da minha imagem cortada. Essa imagem cortada, ela está na escala de cinza. Então, sempre eu vou utilizar o método Otsu em uma imagem em escala de cinza. Vou definir uma variável limiar, vou imprimir este limiar. Vou criar uma imagem que eu vou chamar de binarizada, e ela vai ser uma cópia da minha imagem cortada. Aqui está a técnica da binarização. Então, na minha imagem em escala de cinza, caso o pixel tenha valor maior que o limiar que eu defini, ele vai se tornar branco. Se ele tiver um valor menor que o limiar, ele vai se tornar preto. Vamos testar o código até este ponto. Então, eu vou comentar o restante. Aqui está, vou executar. Mostrou a primeira imagem colorida. O código está congelado, eu vou apertar ESC. Transformei a minha imagem em escala de cinza. Aqui está o cinza invertido. Aqui eu estou imprimindo aquele retângulo, então esta é a minha região de interesse. Então eu vou cortar a minha imagem nesta região. Aqui está a minha imagem cortada. O limiar foi 89. Então, naquela imagem em escala de cinza, caso o pixel tenha valor maior que 89, ele vai virar branco. Se ele for menor que 89, ele vai virar preto. Aqui eu já estou na segunda imagem, terceira imagem. Vou cancelar. Vou comentar o código nessa parte. A princípio, eu vou comentar essa linha de comando. Vou mostrar para vocês a imagem binarizada. Novamente, a imagem colorida, preto e branco, invertida. Cortei nessa região. Aqui está a minha imagem binarizada. Então, observem que o fundo tinha um tom de branco, virou branco. Os meus objetos, alguns deles, tinham um valor de pixel maior que 89, ele virou preto. A segunda imagem, escala de cinza. Então, observem que o fundo da minha imagem, que é a mesa, ela tende a branco, então ela virou branca. Os objetos têm um tom tendendo a preto, então eles viraram preto. Aqui está. Fazendo isso, eu vou fazer para todas as imagens que eu havia capturado. Observem que para cada imagem, o método Otsu calcula um limiar que ele acha ótimo. Então, esta é a minha última imagem. Vou fechar. Contudo, para eu usar o método de detecção de contornos, que eu vou mostrar em segundo, eu preciso que o fundo seja preto e a imagem seja branca. Observem que até agora o fundo era branco e o meu objeto preto, então eu vou inverter. Para inverter, eu uso aquele comando bitwise not que eu já mostrei para vocês. Vamos executar tudo novamente. Cortei. Agora sim, observem que o meu fundo é preto, os meus objetos são brancos. Segunda imagem. Todas as imagens.
eu diferenciei, de certa forma, no fundo de objeto. Então, aqui estão os meus objetos de interesse. Vou tentar agora identificar esse objeto. Para essa aula, eu vou identificar onde está cada objeto e vou fazer um círculo ao redor deles. Finalizou. Para isso, eu vou aqui utilizar algumas técnicas, alguns recursos de processamento de imagens. Primeiro, o que eu vou fazer é erodir e dilatar a minha imagem. Então, erosão, como o próprio nome já tende, já é sugestivo, eu vou corroer a minha imagem. Em seguida, eu vou dilatar a minha imagem, ou seja, eu vou aumentar o tamanho da minha imagem. Para eu erodir a minha imagem, eu uso o recurso Erode do OpenCV. Eu vou erodir a minha imagem binarizada. Eu preciso definir uma janela de erosão. Observem que essa janela ela tem 3 por 3 pixels, então eu vou analisar uma janela de 3 por 3 pixels e vou fazer essa técnica da erosão. Essa técnica da erosão e dilatação ela é uma técnica matemática. Para que essa aula não fique extensa, eu não vou entrar em detalhes. Caso vocês tenham interesse, podem procurar na internet por esse nome, que vocês vão entender bem como que essa técnica funciona ou qual que é o princípio matemático por trás dela. Eu vou fazer essa erosão uma única vez, vou mostrar a imagem erodida. Em seguida eu vou dilatar a minha imagem, então eu vou usar o comando dilate, vou dilatar a imagem que foi erodida, a janela também será 3 por 3, eu vou dilatar ela 10 vezes, vou mostrar a imagem dilatada. Depois, na minha imagem dilatada, eu vou criar uma cópia dela e vou obter contorno de objeto. Para isso eu uso o comando findCounter do OpenCV. Aqui existem vários métodos que eu posso utilizar para isso, para achar esse contorno. Eu vou utilizar estes parâmetros, essas opções padrões. Então eu vou obter o contorno dos objetos. Este contorno será uma lista. Eu vou usar um pacote IMUtils, que é um outro pacote para processamento de imagens, e vou transformar essa lista em um formato um pouco mais fácil de trabalhar. Então, deste contorno que eu obtive usando a função da OpenCV, eu vou entrar com ele na função IMUtils, vou sair com uma segunda lista de contorno. Vou imprimir esta lista de contorno, obtendo o comprimento desta variável contornos, eu vou saber quantos objetos eu obtive e vou imprimir estes objetos. Em seguida, eu vou fazer uma estrutura de condição percorrendo estes contornos. Vou calcular o momento desse contorno e vou calcular o centroide desse contorno. Então, eu vou saber o centro de cada um destes contornos. Sabendo onde está o centro desse contorno, eu vou desenhar um círculo com raio 20. Esse círculo será preto com espessura de linha 10. E eu vou imprimir esse círculo sobre a imagem corte. E eu vou mostrar essa imagem cortada com o círculo desenhado. Então esse foi o programa que eu desenvolvi para mostrar a vocês. Vou executar. Até aqui nós já havíamos mostrado. Aqui está a imagem binarizada.
Observe que quando eu binarizo a imagem, fica aqui alguns pequenos pixels. Se eu detectasse contorno nessa imagem, observem que isto aqui é um objeto, porém, né, observe que ele está separado. Aqui eu tenho um outro objeto e há uma separação entre eles. Então, a técnica da erosão e a técnica da dilatação é um recurso para eu gerar um único contorno para esse objeto. Então, primeiro eu vou erodir. Quando eu faço a erosão, esses pixels muito pequenos na cor branca, eles somem. Aqui está a imagem erodida. Então, observem que reduziu o número de pixels brancos, porque eu fiz uma erosão de muitos deles. Agora eu dilatei. Então, dilatei, eu enchei, eu aumentei o tamanho do meu contorno. Então, cada região branca dessa significa um objeto daquela minha imagem. Aqui está aquela variável CNT, CNTS. Aqui, usando o finding counters, ela é uma tupla. Usando o imUtils, ela vira uma lista. Nessa imagem, eu obtive 13 contornos. Então, eu consegui detectar estes objetos que estão circulados. Então, agora eu sei onde eles estão. Nessa imagem eu não consegui identificar esse LED e também não consegui identificar esta haste de um servo motor. Vamos ver essa outra imagem. É a mesma imagem. Novamente não consegui detectar nem o LED, nem esta peça branca. Observem que esta peça branca, ela tem a cor muito próxima do fundo da minha imagem. Então, por isso que eu não estou conseguindo detectá-la. Porque quando eu faço a binarização, ela, apesar de ser um objeto, como eu estou usando aqui apenas a cor, o programa acha que ela é um fundo, então ela vira um fundo. Da mesma forma, esse LED amarelo. Usando essa técnica da binarização, é sempre desejável que eu tenha o maior contraste possível entre fundo e objeto. Então aqui nessa imagem, o objeto mais fácil de detectar são os objetos com uma cor mais forte, um objeto preto e até mesmo esses objetos amarelos e o azul. Então observem que eu sempre consigo detectar estes objetos. O branco e este daqui, ele não consegue ser identificado porque ele não tem um contraste tão bom com o fundo. Vamos rodar o resto das imagens. Então observem que o LED amarelo eu não consigo identificar. O LED verde eu consigo. Aqui está o LED amarelo. Uma outra imagem. Aqui está o LED amarelo, vamos focar nele. Aqui está a minha haste. Observem que eu consigo detectar a sombra que a haste gera. Da mesma forma, eu consigo detectar uma sombra, ou eu consigo determinar as duas pernas, os dois filamentos do LED. Porém, quando eu faço a erosão, estes pixels são muito pequenos e eles acabam sendo consumidos. E eu perco a informação deste objeto. Código finalizou.
Então, este é o exemplo utilizando binarização e contorno de objetos para detectar onde está o objeto. Observem que essa técnica de detecção de objetos ela é muito simples, por isso que ela não funcionou bem para o LED amarelo e também para essa haste branca. Eu poderia utilizar outras técnicas de processamento de imagens existentes, ou se não, eu poderia partir para aprendizado de máquinas. Então, eu poderia treinar uma rede neural, ou um outro algoritmo, ou um outro modelo, para aí sim detectar estes objetos. Neste exemplo, eu não quis variar a iluminação, mas vocês podem ter certeza que se eu variar um pouco a iluminação, este meu programa ele não iria funcionar mais, porque eu já comentei, a técnica de processamento de imagens, principalmente essa técnica da binarização, ela é muito sensível à iluminação. Se eu definir esse código para trabalhar nessa iluminação específica, qualquer variação de iluminação ele não vai funcionar bem. Por outro lado, as técnicas de aprendizado de máquina elas são muito menos sensíveis, porque o modelo, o algoritmo, aprende a detectar o objeto indiferente do sistema de iluminação ou da qualidade da iluminação do ambiente. Bons estudos e até a nossa próxima aula.